Boa tarde a todos. A mim coube uma fala para ajudar na reflexão coletiva, porque aqui temos um público muito qualificado, muito experiente. Se eu já me acho com alguns cabelos brancos discorrendo e vivenciando o tema, a gente tem aqui gente com muito mais cabelos brancos. E eu costumo respeitar os cabelos brancos. Então, a mim coube essa responsabilidade. Eu sou consultora legislativa da Casa, consultora de carreira com especialidade na área ambiental. E a mim cabe, neste órgão da Casa Legislativa, dar suporte técnico às comissões e à mesa diretora. E aí, a gente traz essas reflexões sobre a questão da água, cenários, visões. Não pretende, obviamente, em 20 minutos que o deputado me deu para falar, esgotar o tema. É muito mais para provocar o tema e sob que circunstâncias nós vamos criar um comitê, que é o grande parlamento das águas, né? Um instrumento muito inovador que a gente ainda não vivencia na prática, não no estado do Maranhão. Então, pode passar, meu colega. Eu tenho aqui? Sou eu que passo? Mirando lá. Bom, algumas questões da água que a gente conhece. Qual é o cenário para atuar em água em nível mundial? As chuvas são desigualmente distribuídas, os sistemas fluviais também. Cada vez mais nós temos pessoas para consumir água no mundo. E a água disponível para consumo está cada vez mais poluída. E, para além de tudo isso, há um acesso desigual aos recursos hídricos. Então, essas questões são muito importantes para a gente pensar sobre gestão de recursos hídricos. E aí se coloca também o desafio da gestão por bacias hidrográficas. O deputado Lira, que acabou de sair, é muito ilustrativo do que é o desafio para a gestão de água, né? Ele reconhece o território em que ele atua e reclama a gestão de bacias numa perspectiva que ele compreende. Os municípios têm unidades administrativas diferentes das bacias. O recorte geográfico para gerir bacias é fisiográfico, tem natureza geográfica, ambiental. E a maneira pela qual os municípios gerem os seus territórios não tem a ver com esta fisiografia. Então, eu tenho um modelo inovador em que eu preciso lidar com a gestão que tem natureza ambiental e fisiográfica, e os municípios não vivenciam isso na prática. O recorte territorial municipal, como se pode bem ver ali, ele obedece a um regulamento administrativo, né? Espacial. E assim a gente pode discorrer em outras políticas. A gente tem esse grande desafio de compatibilizar os modelos de gestão que têm que coabitar em instrumentos, em estruturas de regulamento e tudo mais. Esse é um grande desafio. E aí, o que nós temos hoje? Esse é um convite para a gente refletir. Estes são os instrumentos de gestão atual, que são estabelecidos em lei, e como eles estão no estado do Maranhão. O quão nós sabemos de como eles estão. Os planos no estado do Maranhão. Como estão os planos de recursos hídricos no estado do Maranhão? Eles não existem. O enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água. Como estão? A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, aquela licença que o usuário precisa ter para utilizar a água em escala, como elas são operadas, como elas são concedidas como instrumento de gestão de recursos hídricos. Como está
a questão da cobrança pelo uso de recursos hídricos. Aquele usuário que faz uso de uma água que é pública e comercializa essa água de alguma forma. Como está a compensação aos municípios pelo uso da gestão dos recursos hídricos? O Senado acaba de votar ampliação de benefícios para a questão de compensação por hidrelétricas, aumentando os benefícios para os municípios. O município que tem uma hidrelétrica vai receber mais por isso. Quem perdeu na matemática foi o Estado, na compensação. E como estão os sistemas de informação de recursos hídricos? Esses são os instrumentos de gestão da política, e quem conhece a realidade do Estado avalia como nós estamos, como é o estado da arte da gestão dos recursos hídricos no Estado. E, para além da nossa realidade atual, a nossa visão de futuro, a gestão necessária, olhando para um cenário global e olhando para um cenário regional e local. Negociarmos os riscos, os custos e as oportunidades que a água nos traz. Mundializar as normas e o mercado com órgãos de regulação. A grande razão do Brasil ser a menina dos olhos de quem tem força econômica é água e minérios. É grande extensão de terra, com muito minério e ainda com muita água. Novas modalidades de governança, e aí, notadamente, o comitê tem essa importância, os comitês de bacia. E novos indicadores de desenvolvimento. O PIB, já se sabe, não é um bom indicador de desenvolvimento. A Rio+20 legou ao mundo as organizações das Nações Unidas e os órgãos bilaterais para a questão de meio ambiente, decidindo que esses indicadores seriam aperfeiçoados, incluindo os recursos ambientais como medida de desenvolvimento. Então, a gestão necessária avança nessas linhas também, em nível global e em nível regional e local. Esse é um estudo da FGV e da WWF que propõe alguns indicadores para compreender a governança de recursos hídricos. E aí, quando a gente vai analisar os aspectos legais, eles nos trazem os aspectos inovativos da lei, as interfaces com controle e gestão do uso do solo que são necessárias, e uma série de outras questões que refletem o estado da arte do aspecto legal. Aqui também, na questão do financiamento à política, quando a cobrança ela não financia o sistema, a necessidade de contextualizar os modelos à diversidade das regiões do país, um país muito extenso. A maioria dos comitês não possui independência na aplicação de recursos. Isso quando tem comitê e quando tem recurso, né, Ivo? Então, nós estamos no nosso 3º comitê, instituindo o pré-comitê, e a gente ainda percorre a autonomia dos comitês. O papel dos entes federados, aí, naturalmente, os comitês precisam ter capilaridade, eles precisam avançar, então, eles precisam se aliar com quem tem mais capilaridade e, naturalmente, quem tem mais capilaridade, o município, os órgãos municipais, né? Os municípios possuem a protagonismo na gestão do solo e eles precisam se coadunar melhor com os comitês, os instrumentos. E os diálogos entre os planos de bacia e os planos diretores. Há uma falha no marco legal de não atribuir claramente responsabilidades aos municípios. Os municípios, não, por causa da titularidade da água ser de natureza estadual, os municípios não compreendem o seu papel para a gestão das águas. Está lá na licença de uso e ocupação do solo. Está lá nos mecanismos que o município tem de proteger os seus mananciais, as suas bordas, as suas nascentes e tudo mais. Está nos seus instrumentos de gestão municipal, planos diretores, leis de zoneamento e uso e ocupação do solo. É lá que está a força protetiva do município para
recuperar nascentes, cuidar de suas águas. É lá que está a primeira licença ambiental, né? E a gente precisa dialogar com os municípios para compreenderem essa força que eles têm. E a relação entre os entes federados, a gestão dos recursos hídricos, ela tem que ser cooperativa, porque ela tem ela perpassa a unidade gerencial do Estado. Eu tenho águas que são interestaduais, eu tenho águas que são intermunicipais. Esse diálogo é necessário entre os entes federados todos, né? Formas de participação, há um viés de formalidade somente, por vezes, que nós temos que superar. O protagonismo social tem que ser efetivo e eficaz. A qualificação, portanto, é necessária da sociedade civil para ela se compreender nesse processo. E é importante demais que isso se concretize com bases sustentáveis. Essa qualificação precisa dar esse poder de participação efetiva para a sociedade. E aí eu trouxe um exemplo que é muito, para mim, um exercício muito reflexivo. Eu trouxe um cenário de 2006 do Ministério do Meio Ambiente. É uma publicação que chama Águas para o Futuro, Cenários para 2020. Então, de propósito, eu peguei um cenário que é de 2006 e eu estou vivendo o que ele projetou, né? Ele projetou um cenário para 2020. São os 3 cenários. Como é o perfil desses cenários? Lá em 2006, é a visão deles. Nós estaríamos, se a água fosse para todos, nós estaríamos numa economia de conhecimento, uma gestão operativa, com os recursos hídricos protegidos, amplas e novas tecnologias em curso, com o sistema integrado de gestão de recursos hídricos fortalecido e com danos sobre a qualidade da água e dos conflitos reduzidos. Esse é um cenário de água para todos. Esse é o cenário que a gente está vivendo? Claramente não, né? Olha o segundo cenário. Sim. Em vermelho, eu trago um exemplo de que esse cenário não se concretizou. Economia de conhecimento. Olha só, essa é uma publicação de agora, recente. Vamos olhar? Como é o nome? Conjuntura dos recursos hídricos. É porque meus ilustres deputados também. De 2017, da Agência Nacional de Água. Olha o vácuo de conhecimento na região Norte e Nordeste. Esse fala de índice de qualidade da água. Num cenário de tempo, que é aí quanto? 2001 a 15. 2001 a 15. É um cenário de 15 anos de índice de qualidade de água. A gente não conhece a realidade das nossas águas. Olha, esse é um documento oficial da Agência Nacional de Água. Está lá limpinho onde a gente mora. É como se a gente não existisse do ponto de vista da gestão e do monitoramento. Aí a gente tem um cenário de água para alguns. Como ele analisa que estariam os indicadores para que a gente estivesse hoje, ou daqui a 2 anos, nesse cenário de água para alguns? Forte dinamismo excludente, fortes impactos sobre os recursos hídricos, aumento da desigualdade, instalação de várias usinas hidrelétricas sem devidas compensações e cuidados, saneamento seletivo, planos inoperantes e participação social formal, e conflitos e problemas crescentes. Aí eu trago um exemplo sobre a nossa situação no saneamento seletivo. Esse é um exemplo, percentual de domicílios com esgotamento sanitário, num raio de 1 a 13, um desenho, uma projeção de 12 anos aí. Vocês olharam onde está aquele pontinho bem ali? É o Maranhão. Maranhão, Nordeste, Brasil. A gente teve uma sensível melhora na cobertura do percentual de domicílios com esgotamento sanitário. Em 2001 era 37%,
e em 2013 era 52%. E a gente compara no Nordeste, a cobertura era de 40%, pula para quase 60%, e no Brasil é maior, está lá em 2013 em 76%. Então, isso indica a quantas anda a evolução da nossa cobertura de domicílios com esgotamento. Aí eu volto para ver se a gente se sente nesse cenário aqui. Água para alguns. Né? Eu me sinto bem mais em água para alguns hoje do que em água para todos. Né? E aí a gente vai para o pior dos cenários. Pior dos cenários é água para poucos. Pequeno crescimento econômico. A situação que concretizaria esse cenário em 2020, segundo os estudos, as projeções, era o estado de ter um crescimento econômico pequeno e pouco investimento em infraestrutura. Pouca proteção e a proteção dos recursos de forma seletiva. Os problemas de oferta e qualidade da água agravados. O saneamento com pouco investimento, gerando deterioração das águas. E a economia informal proliferando e inconformidade ambiental, naturalmente. E doenças endêmicas de veiculação hídrica aumentando. Então, a gente olha esse cenário, e eu vou trazer 2 exemplos para ilustrar como que está esse cenário aí em termos de oferta de água e de saneamento. Olha só. Aqui é lá do Sistema Nacional de Saneamento, é o índice de perdas de faturamento total do sistema. Para quem não conhece o sistema de saneamento, a grosso modo, e o meu colega, os meus colegas da CAEMA que estão aqui podem me corrigir, eu não vou me sentir constrangida, é a água produzida e não faturada pelo sistema. Quer dizer, não entra na contabilidade deles. É uma perda. Então, é uma perda financeira, é uma perda do recurso, é uma perda sob todos os sentidos. Aí vocês olham aquela escala toda ali. A média do Brasil é aquele cinza, está mais ou menos no meio ali com 40% de perda. Índice de perda de faturamento. Maranhão está ali onde está aquele pontinho vermelho com quase o dobro de perda do faturamento. Esse é um indicador no raio da questão de saneamento. Por que isto acontece? Manutenção e reabilitação de redes, questões de financiamento. As tecnologias para o monitoramento também. Incentivos à gestão, na mesma pegada. Definição de preços não reflete o grau de escassez do recurso hídrico. Ora. Onde eu tenho escassez dos recursos hídricos, a contabilidade pública e ambiental tem que contar isso. Quando o recurso é mais escasso, ele é mais caro, naturalmente. Custos das externalidades negativas é outro aspecto. É que não entra o prejuízo ambiental causado pelas perdas. Então, se eu for lá sentar com o nosso ilustre diretor da CAEMA, se ele computou na contabilidade da CAEMA os prejuízos ambientais que a CAEMA causou, não tem na contabilidade. A falta de gestão ambiental da prefeitura X e Y e o que isso causa não está na contabilidade ambiental da prefeitura. Então, a gente ainda não faz essa conta. A gente polui a água para a sociedade e não faz a conta na contabilidade ambiental. Essa que é a externalidade negativa. E outro cenário ligado a percentual de domicílios com abastecimento de água na rede geral. Olha, 2001 a 13. Aqui, Maranhão, Nordeste, de baixo para cima. Maranhão, Nordeste e o Brasil, certo? Aí a gente tem o abastecimento de água na rede geral. Então, eu saí no cenário de 2001 de 56 para 68, e no Brasil... Acabou meu tempo, deputado? Hein? Hã? Ah, sim, certo. Então, aí isso reflete um pouco, ó como é a evolução. E aí, para resgatar, é desse cenário que a gente está falando. Se a gente não reverter isso, a gente tem um cenário de água para poucos.
né? E, para concluir minha fala, a gente descortina novos caminhos, novas ações, novas possibilidades. Claro que a gente não pretende aqui esgotar, é só um chamado para reflexão. Reverter a visão do consumidor de água para construir uma visão de produtor de água. Desde aquele cidadão que tem um olho d'água no quintal, até a prefeitura que consegue mapear suas nascentes, de lá de baixo para cima, da propriedade individual para a comunitária, para o município, e aumenta a escala. O conceito de produção de água é todo um conjunto de técnicas que são utilizadas para recuperação da capacidade daquele aquífero de gerar água, né? O conceito de reservação de água, especialmente, por exemplo, na nossa região, que tem um ciclo de águas bem demarcado, nós estamos no período da chuva, e a gente vê a abundância de água e a gente não tem gestão dessa água, né? Essa água é uma água que sempre corre para o mar. Antes disso, a gente não captou. A gente precisa desenvolver estruturas de incentivos municipais para captação de água em nível local, e reservação também. Também tem boas experiências com irrigação de design. Hoje, a agroindústria é responsável pelo uso maciço da água disponível. Está fechando. Ferrou. E aí a irrigação design traz o conceito de decidir quem vai usar a água, qual a quantidade, em que momento e com que finalidade. E eu uso a água de forma certeira. E, especialmente, tem sido uma questão que eu tenho colocado com uma frequência aí de uns 20 anos. Eu sou bem jovem, mas há 20 anos eu falo em capacitação das mulheres para gerir água. São as mulheres que cuidam da água em nível local. Viu, deputado? Quando sai para trabalhar, o homem, em geral, se a mulher é a dona da casa, no sentido do lar, ela que cuida da água em nível local e comunitário. Pode ter uma revolução em casa, mas ela guarda a água para o companheiro que vai chegar ao final do dia de trabalho. Ela é uma gestora em nível local da água, ela precisa ser capacitada para isso. Tem experiências no mundo com as juntas de água, em alguns locais, África, América Latina. Elas são células dos comitês, eu acredito especialmente nisso. Os prefeitos, os servidores municipais que estão aqui. As células de água são juntas mesmo. Vamos nos juntar aqui para conversar sobre as questões de água em nível local, em nível comunitário e em nível municipal. E elas se tornam o que vai se consolidar como comitê de bacia hidrográfica, que é a razão pela qual nós estamos aqui. Tá certo? Muito obrigada, deputado. O senhor não... Eu agradeço, Luzenice. Não ficar nervoso. Não, foi ótimo. Eu acho que serviu, sim, para a provocação.